Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito bem-vinda, né, também ao nosso canal do YouTube da Trading com Dados. Eu sou o Lucas Correa, um dos fundadores, e eu tô aqui para falar hoje sobre as 7 bibliotecas em Python que você precisa saber para ser um cientista de dados ou ser uma cientista de dados no mercado financeiro. Vamos lá, eu tô com a listinha aqui e aí eu vou falar quais são as 7 e depois eu comento um pouquinho de cada uma delas, tá? Vamos lá. NumPy, Pandas, StatsModel, Seaborn, Plotly, Scikit-learn ou sklearn e XGBoost, tá? Então olha só, para a gente construir análises, fazer qualquer tipo de desenvolvimento no mercado financeiro de dados, né? A gente precisa fazer isso a partir de extração e manipulação de dados, né? A captura do dado, a manipulação dele e aí sim a construção de alguma inteligência em cima, que parte por uma visualização de dados, por exemplo, né? E também por uma construção de modelagem. Por isso que eu começo com NumPy e Pandas. NumPy é responsável por fazer cálculos numéricos, cálculos aritméticos dentro do Python com bastante eficiência, tá? Então, se você precisar trabalhar com matrizes, por exemplo, ou fazer, enfim, cálculos aí, o NumPy suporta muito nesse sentido, tá? E vai ser muito necessário aí muitas vezes para você. Já o Pandas é o que faz a captura de um dado, por exemplo, de um CSV, né, de um Excel, e a partir daí você consegue manipular esse dado. Então você trabalha com o conceito de tabela, né, que é um data frame do Pandas, e essa tabela você modifica, junta os dados, consegue colocar a multiplicação entre colunas, transformando em uma só, gerando novas variáveis em cima das variáveis existentes. Então dá para fazer uma série de manipulação, como por exemplo tratamento de nulos ou imputação de valores adicionais no caso de um oversampling, né, por exemplo. Por aí vai, eu acho que dá para fazer tudo o que é necessário de ser feito no dado para a gente conseguir trabalhar com ele e criar a nossa modelagem, tá? Já falando aí em modelagem, né, a gente fala primeiro do viés de estatística. Então, antes de querer fazer aprendizado de máquina, a gente pode querer checar algumas coisas no dado com viés estatístico. Para isso tem o pacote StatsModel. Esse pacote então supre toda essa parte voltada para a estatística, onde a gente está analisando o conjunto de dados e buscando criar hipóteses e validar essas hipóteses ou não por meio da estatística, tá? Então por isso que esse pacote é super relevante que você aprenda aí. Tem também Seaborn e Plotly. Esses dois são pacotes de visualização super relevantes, porque quando você está construindo a sua análise exploratória de dado, por exemplo, você precisa construir, né, tanto para análise univariada, bivariada, multivariada, uma série de gráficos e de plots para entender o contexto daquele dado e a partir daí tirar algum insight dele, né? Então, seja na construção de uma modelagem ou seja numa EDA, uma simples EDA que já te traga insights, você vai precisar muito de pacotes de visualização robustos para construir toda a sua análise, né? A análise é baseada também em questões visuais, além das questões estatísticas do StatsModel, ou usando o próprio Pandas mesmo para entender o contexto daquele dado, né? Com um método describe, por exemplo. Tá? E aí, continuando, temos aqui também os pacotes de modelagem. Olha só, sklearn ou Scikit-learn é o principal pacote tradicional aí de machine learning, né, de aprendizado de máquina, que contém uma série de conjuntos de módulos aí que vão te dar a oportunidade de explorar tanto o viés supervisionado como não supervisionado nos dados. O que eu quero dizer com isso? Se não dá para construir uma variável resposta, por exemplo. Então você tem um conjunto de dados. Não consigo entender, aqui não tem um evento que ocorreu no passado, mas eu quero buscar entender melhor esse dado e tirar insights dele. Posso trabalhar com agrupamento, que é o clustering, dentro da classe do não supervisionado, e também detecção de anomalia, né? Então buscar entender lá e detectar o que está diferente do padrão comum dentro daquele dado. Isso ajuda muito, então, quando você tem um conjunto grande de dados e não sabe por onde começar.
Já do lado do supervisionado, os algoritmos clássicos de classificação e regressores, né? Então você tem lá algoritmos de classificação que vão prever se um evento vai ocorrer ou não, qual que é o score de probabilidade de ocorrer aquele evento. E aí você vai tunar aqueles modelos baseando-se na sua métrica de qualidade e ajuste, né? Tem os modelos também regressores que prevê um número real, né? Então, por exemplo, o preço de uma casa com relação a uma série de variáveis que expliquem aquela casa. Então, são os modelos regressores. E aí, nesse contexto, eu trago também a lib do XGBoost, que é um modelo que está sendo muito empregado dentro do Kaggle, né? Que é um site de competições de aprendizado de máquina. E ele traz uma performance muito boa, ele traz muito resultado. Então, vale a pena, toda vez que você for construir uma modelagem, usar também o XGBoost e buscar entender qual é a métrica que esse algoritmo trouxe com relação aos outros que você empregou aí na sua análise, tá? Então, com isso eu fecho, né, as 7 bibliotecas aí que você precisa conhecer sendo um cientista de dados no mercado financeiro. Só relembrando, então, NumPy e Pandas, muita manipulação do dado e dado financeiro são dados robustos e grandes, né? StatsModel, para trabalhar com uma série de séries temporais. Então, o dado financeiro tem muita série temporal. Isso também se aplica no sklearn e no XGBoost, né? Que vai trabalhar, por exemplo, com os modelos regressores para as séries temporais. Por fim, a visualização de dados, né? Então, você precisa construir as suas análises aí e, para isso, tem que usar alguma visualização. Nesse caso, tanto o Seaborn como o Plotly são ótimas libs para construir as suas análises. É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Deixa comentários aí e um curtir dentro do nosso YouTube para a gente continuar construindo mais vídeos como esse, tá? Até a próxima!